Movimentos de defesa do meio ambiente realizaram hoje ato contra a política ambiental de Jair Bolsonaro. Veja na reportagem de João Miyagi. Em São Paulo, a segunda greve global pelo clima denuncia os retrocessos e omissões do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente. A situação do Brasil é tão crítica que Jair Bolsonaro foi denunciado no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. As acusações incluem incitação ao genocídio de povos indígenas e tradicionais, enfraquecimento da fiscalização de crimes ambientais e omissão no combate à destruição da Amazônia. O governo Bolsonaro, ele estimula a destruição do meio ambiente, né? E como um exemplo disso, ele é contra a demarcação de terras indígenas. Ele mandou a operação militar destruir um acampamento do Movimento Sem Terra, onde 4.000 famílias trabalhavam ali. Isso aconteceu na Bahia, né? Então ele é contra o meio ambiente. É como se as questões ambientais não fossem de nenhuma forma conectadas com a questão econômica ou social. Bom, nem com a social ele se preocupa, acho que muito menos com a questão ambiental, né? Mas é um completo descaso, assim. É uma negação do que está acontecendo e uma omissão, muitas vezes, quando acontecem grandes desastres, quando eles são causados por segmentos sociais, como garimpeiros ou grandes produtores. Os manifestantes cobram do governo Bolsonaro políticas de desenvolvimento sustentável e de defesa do meio ambiente e denunciam as tentativas de criminalização das ONGs e dos movimentos sociais. A Central Única dos Trabalhadores também participa da Coalizão pelo Clima, que organiza a Greve Global pelo Clima. O presidente da CUT São Paulo, Douglas Izzo, alerta que os trabalhadores precisam ficar atentos às mudanças climáticas. Há todo um aquecimento global do planeta em função do desmatamento e do aquecimento dos mares, e isso provoca mudanças climáticas, ou nós temos período de estiagem, ou temos período de chuvas intensas. E dessa forma você tem uma incidência, tem um problema na produção de alimentos e acaba gerando todo um aumento de preço de produtos alimentícios para a população. Depois do golpe de 2016, entre os governos Temer e Bolsonaro, houve recorde de destruição da Amazônia, os povos da floresta estão sendo assassinados e nem o derramamento de petróleo no litoral brasileiro foi combatido. Desde a primeira greve global pelo clima em setembro, nada foi feito. O governo Bolsonaro, ele pelo contrário, ele foi falar na ONU e ele falou coisas que não tem nada a ver, que não ajudam o nosso país em relação ao meio ambiente. O governo federal não teve nenhuma resposta em relação a isso, eles ignoraram, né, basicamente, como se não tivesse existido mesmo. Nós temos um governo inconsequente, um governo irresponsável, é por isso que é importante esse Fórum da Natureza para discutir com toda a sociedade, né, os problemas que envolvem o meio ambiente no Brasil e que, de certa forma, tem um impacto, tem um desdobramento para toda a população mundial. O repórter João Miyagi está agora no Largo da Batata, onde acontece o ato pela greve global pelo clima. Olá, Jô, como é que está o clima aí, onde você está nesse momento? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos os telespectadores da TVT. Como você falou, a gente está aqui no Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo, aqui na região de Pinheiros, onde está acontecendo essa manifestação pela segunda greve mundial pelo clima. Eu agradeço ele aqui. Alô? Jô, por gentileza, estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Vamos lá de novo, então, André. Então a gente está aqui no Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo, em Pinheiros, onde acontece essa manifestação pela segunda greve global do clima. E aqui os organizadores afirmam que muitos eventos climáticos que estão acontecendo no mundo são resultado da ação humana. A gente está aqui com a Ana Pinho, que é da Coalizão pelo Clima. Ana, que tipos de ações os humanos estão fazendo para que haja essa mudança do clima? Bom, grande parte da nossa prosperidade, da modernidade que a gente tem na sociedade hoje, ela deriva diretamente
da revolução industrial e do uso de combustíveis fósseis, que nos trouxe energia elétrica e crescimento e prosperidade, mas que desde os anos 70 a gente sabe abertamente que tem um lado negativo, que é a concentração de gases de efeito estufa. Então, é uma curva direta do nosso crescimento e melhora de vida, que criou também um efeito catastrófico que a gente está demorando muito tempo para abordar. Que tipos de efeitos estão acontecendo? Conforme a Terra ela tem um clima extremamente equilibrado, né? Então, conforme a gente cria esse cobertor de gases de efeito estufa na Terra, cada vez mais, ao invés de diminuir, está cada vez mais quente, a gente desestabiliza tudo, das geleiras até a temperatura dos oceanos, até o sistema de chuvas, e adicionando isso também a agropecuária e a exploração predatória da natureza, a gente acaba tirando muito do que é o ciclo natural desse sequestro de carbono. Então, a gente não só solta mais, como a gente permite menos que a natureza consiga segurá-los. E isso cria fome, isso cria mais doença, isso cria eventualmente mais crime, isso cria migrações forçadas, isso cria guerras, isso cria todo tipo de problema. E o Brasil, como é que ele contribui para essas mudanças climáticas? Majoritariamente, o Brasil sendo um país historicamente pobre, né, uma colônia até relativamente pouco tempo atrás, a grande fonte de emissão deles é do desmatamento. Então a gente tira, ao invés de ser um ralo de carbono, a gente cria um buraco que a gente solta o carbono e a gente não sequestra nenhum. Então o desmatamento vindo da agropecuária é o nosso maior problema. A gente falou na matéria sobre a criminalização dos movimentos sociais, né, como a gente viu lá no Pará, de voluntários sendo presos. Como é que isso preocupa vocês? Isso é uma movimentação muito preocupante, porque você vê que precisa de meia dúzia de pessoas, um juiz e 3 policiais que não têm poder de contestar essas ordens para que as leis não valham mais. Então você vê que foi a pressão da opinião pública que fez o mesmo juiz voltar atrás do que ele tinha decidido, porque as pessoas estão testando os nossos limites, os limites da democracia, os limites da lei, o tempo inteiro. Então isso é preocupante porque eles estão fazendo isso toda semana, e toda semana eles estão chegando um pouquinho mais longe, e esse é só o bode expiatório da vez, não é por acaso, é por conta das mudanças climáticas. O que vocês esperam, o que vocês exigem do governo Bolsonaro? O Brasil é signatário do Acordo de Paris, que é um acordo insuficiente, mas é um começo. Então a gente exige que o Brasil cumpra o que deve cumprir de acordo com o que ele tem que fazer no Acordo de Paris, que ele pare de mentir, que ele pare de xingar as entidades que não têm a ver com o problema e que ele pare de criar um espaço seguro para quem quebra a lei. Isso é ruim para o Brasil lá fora, porque a gente vai parar de vender para fora, a gente vai perder espaço nas mesas globais. Isso é ruim para a gente aqui dentro, porque a gente não sabe mais em quem confiar e porque o nosso próprio governo está tentando solapar a nossa própria soberania. Obrigado, Ana. A gente falou então com a Ana Pinho, que é da Coalizão pelo Clima. André, a gente vai com vocês aí no estúdio de novo. Jô, obrigado pelas informações aí do Largo da Batata. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.